Boa noite, meu nome é Ana Júlia e eu vou apresentar sobre o número π. Primeiro, sua história remonta ao tempo dos antigos egípcios. O símbolo é a letra grega π. O π é uma constante numérica utilizada por várias áreas das ciências exatas e naturais. O π é igual a 3,14, 15, 92, 26, 53, 58, 97, 93, 23, 84 e 6, e assim por diante, pois os dígitos continuam para sempre, e sem repetir. O número foi estudado pela primeira vez por Arquimedes, na antiguidade, tanto que uma de suas nomenclaturas é a constante de Arquimedes. Mas afinal, o que é o π? O π é um número irracional que não pode ser escrito como um número finito ou repetindo decimais. Para obtermos o número, basta dividir o comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro. Esse valor é sempre igual, independente do tamanho da circunferência. Isto é, se medirmos o comprimento de uma circunferência, seja qual for o seu tamanho, com um fio e em seguida dividirmos esse comprimento pelo diâmetro da circunferência, o resultado que vamos obter será o π. Assim, resulta que o perímetro de qualquer circunferência pode ser calculado através da fórmula P igual a D vezes o π. O valor de π aproximado é 3,1416. Existem controvérsias quanto ao número exato de dígitos que devemos usar após o seu valor aproximado. Na maioria das vezes, usamos o 3,14. Há aproximadamente 250 anos, os matemáticos adotaram a letra grega que lhe deu o nome, o π. E lembrando, esse não é o seu valor exato, ele sempre vai continuar. Aqui temos como calcular o π. É possível determinar o valor de π por meio da divisão entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro, como eu falei. Aqui temos a circunferência, o diâmetro e o perímetro. Como consequência, toda circunferência com diâmetro igual a 1 possui também perímetro igual a 1. Agora, qual é a história do π? Foram muitas as civilizações antigas que tentaram descobrir o valor de π o mais aproximado possível. É verdade que os antigos egípcios descobriram o número pela primeira vez. Há referências de um número em um pergaminho egípcio datado de 1650 antes da Era Comum, que é esse o pergaminho. O pergaminho ele foi criado por um escritor chamado Hermes e refere-se a várias fórmulas matemáticas, entre elas uma aproximação de como calcular a área de uma circunferência usando um número que seria traduzido em termos modernos para 3,1604. A aproximação de π pelos egípcios foi dada da seguinte forma: a figura que Hermes utilizou não foi um círculo, e sim um octógono. O lado do quadrado circunscrito ao octógono mede d, que também é o diâmetro do círculo circunscrito ao mesmo quadrado e sobreposto ao octógono. Então, a área do quadrado seria dada por a do quadrado igual a d ao quadrado. Dividindo-se cada lado do quadrado em 3 partes, podemos formar um octógono. A área de cada triângulo formado pelos vértices do quadrado seria dada por 1/3 de D vezes 1/3 de D, tudo isso dividido por 2, que seria 1/18 de D ao quadrado. Assim, a área do octógono é a diferença entre a área do quadrado e dos 4 triângulos. A área do octógono é igual a d ao quadrado menos 4 vezes 1/18 de d ao quadrado. Então, teríamos 7/9 de d ao quadrado. Se o círculo tem diâmetro 9, logo a área do octógono será igual a 63. Hermes, então, aproximou este valor para 64, que é um quadrado perfeito. Temos aqui a aproximação que ele fez. Em notações modernas, temos que a área do círculo é dada por AC igual a πr ao quadrado. E assim, a área do octógono de diâmetro D
igual a 9, cuja área se aproxima a de um quadrado de lado igual a 8, pode ser escrita como AC igual a πr ao quadrado, 64 aproximadamente igual a π vezes 9 meios ao quadrado. Π é aproximadamente 3,16505. Essa foi uma ótima aproximação para a época. Desta forma, os egípcios anteciparam-se aos gregos em mais de um milênio, na, na ideia correta de aproximar um círculo por meio de polígonos. Na introdução de seu papiro, Hermes disse basear-se em antigos escritos que hoje os historiadores acreditam ser datados de 1900 a.C. Mais ou menos na mesma altura, os babilônios obtiveram um valor aproximado de 3,125. Apesar do símbolo π ser uma letra grega, não foram os gregos que deram o nome, pois só vieram se conscientizar dele em cerca de 200 anos antes de Cristo. Aqui temos a tabelinha, né? Em que, por volta do século III antes de Cristo, o grande matemático grego Arquimedes começou por calcular o perímetro de dois hexágonos, um escrito e outro circunscrito numa circunferência. Ao aumentar o número de lados, conseguiu uma aproximação para o valor do π igual a 3,142. Ele expressou π como uma fração semelhante a 3,1/7, que daria 3,142. Usando a mesma técnica, Ptolomeu, com um polígono de 720 lados, conseguiu uma estimativa de 3,1416. Mais tarde, os chineses, utilizando um polígono com 372 lados, conseguiram a estimativa de 3,14159. E assim, foram melhoradas as estimativas ao longo dos anos. Vale destacar que todos esses cálculos eles eram feitos à mão. Por exemplo, no século XVI, o holandês Ludolf van Coulen conseguiu obter o valor de π com 35 casas decimais. Mais tarde, o número foi nomeado para ele e chamado número ludolfiano. Não foi até o início do século XVIII que 3,14159 receberia sua denominação atual, podendo ter começado com William Jones, um matemático galês. Há indícios também de que os povos mesopotâmicos já haviam notado a existência desse número. Alguns estudiosos até afirmam que o π foi citado na Bíblia. Mas para que serve o π? Vejamos um exemplo. Calcular a área da lateral de um cilindro, cujo raio tem 6 centímetros, e a medida da altura é 2 vezes o raio, considerando o π igual a 3,14. A fórmula para calcular a área lateral do cilindro é AL igual a 2π vezes R vezes H, sendo a L a área lateral, o R o raio e H a altura. Assim, fazendo a multiplicação, obtemos a área lateral do cilindro. Fórmulas científicas com o número π. Matemática. Temos a área do círculo, que é πr ao quadrado, o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, a área lateral do cilindro, que é 2πrh, e o período de uma função f de x igual a seno, que seria ax t igual a 2π sobre a. Na física, usamos o π para calcular a velocidade angular, que é 2π vezes f, e a força elétrica entre dois condutores paralelos, que é m vezes I1 vezes I2 dividido por 2 vezes π vezes d. Agora vamos falar sobre o dia do π, que para comemorar a existência de um número tão importante para o desenvolvimento científico e tecnológico, foi criado o Dia Internacional do π, em 14 de março de 1988. A data foi baseada na aproximação do próprio número, que é 3,14. Para isso, é utilizada a notação americana, em formato mês-dia, 3,14, que é o 14 de março.
Se forem consideradas as outras casas decimais, chegamos ao auge das comemorações para os geeks, que ocorre a 1,57. Porque se arredondarmos o π até a sua quinta casa decimal, temos 3,1415,9. O público e funcionários do Museu Exploration, na Califórnia, celebram o 14 de março, marchando por ambientes circulares e comendo diversos tipos de alimentos arredondados, como tortas de frutas e, a partir de 1989, pizzas, fazendo isso para evidenciar a influência do π na geometria circular. Além disso, nos países que falam inglês, as tortas são o principal prato do cardápio. Isso acontece porque a pronúncia do π em inglês é idêntica a pie, que significa torta. Outras iniciativas foram surgindo ao longo dos anos para comemorar a data. A NASA, por exemplo, promove o Pi in the Sky, uma série de desafios matemáticos relacionados à temática espacial e envolvendo problemas reais, como terremotos em Marte e chuva de hélio em Júpiter. O objetivo é que cada participante resolva os desafios utilizando o Pi no cálculo. Agora vamos conhecer 3 aplicações do Pi no dia a dia. O número π é a constante matemática mais famosa do mundo, como sabemos. Ele é aplicado em diferentes áreas, como na engenharia, física, cosmologia e, claro, no dia a dia. Olha só, como nos nossos celulares. O matemático norte-americano David H. Bailey explica que o π tem um papel predominante na fórmula da transformada de Fourier. A transformada é uma ferramenta matemática que serve para decompor um sinal nas suas frequências constitutivas. Por exemplo, o nosso celular ele faz uma transformada de Fourier quando se comunica com a torre de telefonia móvel local. Até os nossos ouvidos fazem uma transformada. Ainda que não seja por computação digital, ele quando distingue sons de diferentes padrões ou quando reconhece a voz de um amigo. Essa ferramenta também é crucial para a conversão da voz em textos, por equipamentos de reconhecimento vocal, como, por exemplo, quando a gente usa o Siri ou o Google Now. Um dos primeiros passos do software consiste em captar a nossa voz e fazer uma transformada de Fourier. Nos GPS, é possível usar o π para descrever a geometria do mundo. Por exemplo, na criação de mapas, a maioria dos métodos utiliza π como parte do cálculo. E esses números não servem apenas para a criação de um simples sistema de GPS de um automóvel. Quando os aviões voam grandes distâncias, o que estão fazendo na realidade é percorrer ao arco de um círculo. A rota deve ser calculada assim para medir com precisão o volume do combustível necessário. O π aparece inclusive em cálculos de navegação fora da Terra. A NASA, por exemplo, usa os 16 dígitos, que é 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79 e 32 do π para conseguir a precisão desejada ao seu GPS espacial. E temos também o relógio. Não é só a tecnologia atual que utiliza a constante matemática. O π também está presente nos relógios de pêndulo. A fórmula matemática para o cálculo do tempo, que faz com que o pêndulo oscile de um lado para o outro, se baseia no π. Temos aqui uma frase de Rhett Allen que diz o seguinte: o π é quase mágico, simplesmente aparece onde a gente menos espera. Vamos saber agora umas curiosidades do π. Por diversão, foi criado um site que tenta encontrar datas em meio às casas decimais de π. A sequência 14 de março de 2021 encontra-se na posição 198,188 graus de π. Não sei se vocês sabem, mas Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879 e Stephen Hawking morreu em 14 de março de 2018.
Nunca saberemos os valores exatos da área ou circunferência para objetos redondos. Isso acontece porque o π é indispensável na determinação desses números, porém, também é um número irracional e infinito. Não existem zeros nas 31 primeiras casas decimais de π. O número π é utilizado nas explicações de diversos fatos naturais, como a sinuosidade de rios. O símbolo π surgiu da palavra perímetro, que em grego começa com a letra π. Em radianos, o π é igual a 180 graus, por isso, essa correspondência permite a conversão numérica de graus a radianos e vice-versa, de radianos a graus. E por definição, um círculo tem 360 graus. No número π, o número 360 ocupa a posição decimal 359, o que impressiona muitos curiosos. E a seguir vamos ver o site que foi criado para encontrar as datas em meio ao π. É uma brincadeira com o π. Eu utilizei o site para encontrar a minha data de nascimento e ela está na posição 367,791 graus. Quem quiser encontrar, eu colocarei o site no chat e vocês digitam a data, o mês e o ano juntos. Só isso. É legal. As curiosidades foram bem interessantes. Agora, uma curiosidade, professor Gerardo, que assim, a coincidência agora me veio à mente, né? Eu comecei a estudar grego